Boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa segunda aula de Matemática 2 dessa semana, onde a gente vai dar continuidade ao estudo da Introdução à Estatística. E na aula de hoje estaremos estudando as tabelas e alguns tipos de gráficos, além de que vocês terão a atividade das páginas 165, 166 e 186 para resolver ao longo desses dias, tá bom? Então, pessoal, uma tabela, ela possui informações, apresentadas em linhas e colunas que facilita a interpretação dos dados, tá bom? Em uma tabela, a gente encontra alguns elementos, como seu título, O título da tabela, ela mostra do que essa tabela se trata, como nesse exemplo, a gente pode ver o tempo de decomposição de alguns materiais, tá bom? Esse é o título dessa tabela. A tabela também possui um corpo, onde a gente pode observar a distribuição das informações nas linhas e nas colunas. Essa tabela possui duas colunas, onde na primeira coluna mostra os tipos de materiais e na segunda coluna mostra o tempo de decomposição desses materiais. Podemos ver que o vidro, a bateria de celular e as peças de computador levam mais de 100 anos para entrar em decomposição, para sofrer decomposição. As sacolas plásticas, isopor e garrafas PET levam de 100 a 1000 anos. A embalagem longa-vida, chiclete, leva de 1 a 100 anos e o papel, o tecido, restos de alimentos levam menos de 1 ano. Podemos observar que a tabela possui uma fonte. Essa fonte mostra de onde foi retirada as informações que constam nesta tabela, certo? Então, esses são os elementos de uma tabela que precisamos conhecer e também devemos levar em consideração que a tabela ela facilita a leitura e interpretação de dados estatísticos, tá bom? A partir das tabelas, nós temos o gráfico, tá bom? Através de uma tabela podemos construir um gráfico, E temos alguns tipos de gráficos, como esse que nós estamos vendo, que se chama gráfico de colunas ou barras. Este gráfico, assim como a tabela, ele possui o título, O título desse gráfico mostra do que ele se trata. E podemos ver que ele mostra os times de futebol preferidos pelos brasileiros no ano de 2018. O gráfico, assim como a tabela, também possui uma fonte, que é de onde essas informações foram retiradas, que nesse caso foi retirada do Datafolha. Podemos ver que na vertical temos os nomes dos times, na horizontal temos a porcentagem de preferência. Por exemplo, 4% dos entrevistados preferem Cruzeiro. 4% também tem preferência pelo Vasco da Gama, 6% pelo Palmeiras, 8% pelo São Paulo, 14% pelo Corinthians, 18% pelo Flamengo, 24% tem preferência por outro time e 22% não tem preferência por nenhum time, tá bom? Também temos o gráfico de linhas, Esse gráfico de linhas apresentado, ele mostra o consumo anual de refrigerantes por pessoas no Brasil de 2011 a 2016. Galera, também devemos lembrar que o gráfico ele facilita a visualização dos maiores e dos menores valores, tá bom? Este gráfico, como eu falei, ele mostra o consumo por pessoa em litros e o ano. Tipo, em 2011, o consumo por pessoa em litros era de 87,2. Em 2012, passou a ser 86. Podemos ver que o valor caiu de 2011 para 2012. Em 2013, caiu para 80%. Em 2014, teve um pequeno aumento, que passou de 80 para 80,6. Em 2015, houve uma queda para 75,1 e em 2016 caiu para 70. Podemos ver que de 2014 a 2016, esses índices só caíram. O único aumento que houve aí foi de 2013 para 2014, que aumentou de 80 para 80,6. Nos demais anos,
os valores só foram diminuindo. Em nenhum ano o valor permaneceu o mesmo, como podemos analisar, e o maior consumo foi em 2011, né, comparado nesse intervalo de tempo aí, e o menor foi em 2016. Podemos ver a fonte do gráfico, né, que é de onde ele foi tirado, as informações, foi da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e Bebidas Não Alcoólicas. O título, como eu falei antes. Também temos o pictograma, ok? Podemos analisar que em um pictograma, as informações elas são mostradas de forma mais atraente, de forma mais interativa. Olhem só, este pictograma, ele mostra o consumo diário de água por pessoa em alguns países. Vamos ver o seguinte, ele fala de consumo de água, então podemos ver que a ilustração dele é através de uma gota de água. Também mostra os países, né? Ó, em cada situação apresenta a bandeira do país. Vejam como a leitura dessas informações é mais fácil, né? Sem olhar para o título do gráfico, nós podemos perceber do que ele se trata, né? Observem também que quanto maior é a gota de água, significa que naquele país há o maior consumo. Por exemplo, nos Estados Unidos, o consumo de água diário por pessoa é de 575 litros. No Japão é 374 litros, na Espanha 320 litros, na Austrália 493 litros, no Brasil 187 litros, na Itália 386 litros e no Peru 173 litros. Observem que o pictograma ele mostra as informações de uma forma mais atraente e que a visualização das informações também é mais simples, não é isso? Então, pessoal, baseado nessas informações, tem a atividade da página 165 e 166 para se resolver. A primeira questão diz: o Brasil é o segundo país em quantidade de transplantes de órgão. No ano de 2017, foram realizadas 23.884 transplantes. Observe na tabela. Galera, o título da tabela é a quantidade de transplantes de alguns órgãos realizados no Brasil em 2017. Temos aí a fonte, que é do Registro Brasileiro de Transplantes, né? Tem um site que está disponível. E na primeira coluna mostra o órgão, na segunda coluna é a quantidade de transplantes. Por exemplo, de coração foram feitos 380 transplantes, de córnea 15.242, de fígado 2.109, de pâncreas 112, de pulmão 112 e de rim 5.929. Através dessa tabela podemos ver qual órgão teve a maior quantidade de transplantes e qual teve o menor. O item A, ele quer saber qual foi o órgão que teve a maior quantidade de transplantes e o que teve a menor. A B, qual a diferença entre as quantidades de transplante de rim e de fígado realizados em 2017? Ele fala da diferença, então você vai diminuir as duas quantidades. A questão 2 diz: observe o pictograma com informações sobre a população com mais de 65 anos de idade em alguns países. Então vocês vão analisar o pictograma e depois vocês vão escrever um texto a respeito do que você interpretou do gráfico, tá bom? A questão 3 diz: o gráfico a seguir apresenta a quantidade de casamentos registrados no Brasil nos anos de 2009 a 2016. Observem. A gente pode ver os dados em cada ano. Temos a fonte, que é o IBGE. O item A. Entre 2009 e 2016, a quantidade de casamentos registrados sempre cresceu de um ano para o outro. Então, você vai analisar se em cada ano essa quantidade só aumentou. E vai dizer o porquê. Vai justificar a sua resposta. B. O maior aumento na quantidade de casamentos registrados ocorreu entre quais anos consecutivos? Então, vocês vão analisar o intervalo de um ano e outro e ver em qual ocorreu o maior aumento na quantidade de casamentos registrados.
A questão 4, lá da página 166, diz: a floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo. Seu território estende-se por 9 países sul-americanos. No Brasil, ocupa mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, distribuída por 9 estados. Tão grande quanto a floresta são as ameaças a ela, causadas pelo desmatamento acelerado. Observe o gráfico. O gráfico mostra a área da floresta amazônica desmatada no estado do Pará em quilômetros quadrados de 2012 a 2017. A fonte, podemos ver. E o item A diz: qual foi a área total desmatada no estado do Pará nos anos apresentados no gráfico? Pessoal, o item A ele quer saber o valor total, então vocês vão somar as quantidades que estão sendo indicadas no gráfico de linhas. B. Em qual ano houve o menor registro de desmatamento? E em qual ano esse registro foi maior? Então você vai analisar qual ano teve o maior e o menor registro de desmatamento. Em seguida, nós temos a atividade lá da página de revisão dos conteúdos, que no caso do módulo é a página 186, certo? A página 187 é uma revisão do que você estudou sobre estatística, que a gente vai estudar em uma outra aula. Então, neste capítulo, aprendemos sobre pesquisa amostral e censitária e ampliamos o estudo sobre gráficos, tabelas, média aritmética e probabilidade. Aprendemos também sobre a média ponderada, a amplitude de um conjunto de dados e a construção de gráficos de setores. Vamos relembrar, preenche os espaços com o que falta. No caso, a gente vai pegar só a parte mais básica do que a gente estudou até agora, que foi os gráficos. A pesquisa, aí você vai dizer se é amostral ou censitária. Escolhe algumas pessoas ou elementos que vão representar as respostas de toda a população. Já a pesquisa, aí você vai dizer se é censitária ou amostral, é a do tipo que envolve toda a população. Esses conceitos foram trabalhados na aula passada, então vocês vão retomar para responder. Inclusive, eu havia pedido para que vocês registrassem no caderno as principais informações. Então, os alunos que realmente registraram, com certeza terão a resposta deste primeiro quadro. Em seguida, as tabelas e os gráficos devem apresentar que resume o tipo de informação apresentada e uma informando a proveniência dos dados. Então, vocês vão preencher aí com os elementos que compõem uma tabela. O primeiro gráfico mostra a quantidade de mortes causadas por raios em algumas cidades brasileiras de 2000 a 2014. E a tabela mostra a quantidade de transplantes de alguns órgãos realizados no Brasil em 2017, que nós vimos também na página da atividade. Pessoal, estamos prestes a finalizar o nosso módulo 3. Finalizando o conteúdo de estatística, a gente tem apenas o conteúdo básico de probabilidade, tá bom? Que não é nada de complicado, porque a gente vai trabalhar com o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, tá bom? De uma forma bem básica, porque esse conteúdo de probabilidade vocês verão com mais intensidade lá no ensino médio. E este conteúdo de gráficos e tabelas, além de estudar por toda a vida escolar de vocês, também estará lá no ensino médio, certo? Porém, de forma mais intensificada, tá bom? Aqui a gente está tendo noções básicas sobre o conteúdo, mas que futuramente vocês terão esses conteúdos de forma mais avançada, certo? Pessoal, não esqueçam de postar no anexo as fotos das atividades que vocês resolvem, para que assim a gente possa fazer a correção e na próxima aula a gente vê a forma como queremos abordar os próximos conteúdos. Isso é extremamente importante nesse processo de ensino-aprendizagem, principalmente de forma remota, tá bom? Na sala de aula presencial a gente sempre está tirando dúvidas ali naquele momento, naquele exato momento, né, onde a gente pode tirar dúvidas sobre a atividade, voltar à explicação quantas vezes forem necessárias. E aqui, toda quinta-feira,
A gente tem o nosso plantão de Tira Dúvidas, que acontece às 13h30. Também temos o grupo do WhatsApp, onde as interações elas podem ser usadas para tirar dúvidas. Pessoal, aqui fica o meu muito obrigado. Tenham todos uma excelente tarde, um ótimo final de semana. Se cuidem e até a nossa próxima aula.